com ele em alguns momentos e ele reflete muito bem a vida de um cristão, né? Tanto que, ao mencionar ele, diz assim, que ele foi um homem de altos e baixos, né? E realmente, a gente vai ver no decorrer do sermão que ele foi isso mesmo. Tem momentos ali de glória, né? Quando a gente fala, e também de queda, né? Então, esse personagem, a gente vai abrir a primeira passagem que a gente vai ver esse momento, o primeiro momento, que ele teve esse momento de glória, né? Que está em Mateus 14. Mateus 14. Amém? Amém, né? Podemos ler. A partir do 28. Mateus 14, 28. Diz assim: Respondeu-lhes Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus, né, disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, vamos parar aqui, né? Então, este é um dos momentos, o primeiro que o sermão cita, de um momento de glória de Pedro, né? Ali eles estavam no mar, né? Viu alguém se aproximando, pensando até ser um fantasma, algo do tipo. E aí reconheceu que era Jesus e ele disse: Senhor, eu posso ir ao teu encontro, né? Posso ir até você? E Jesus estava andando sobre as águas. Pedro não era um ser humano nenhum anda sobre as águas, né? Mas ele teve essa ousadia de demonstrar confiança, coragem, pedir a Jesus para andar ali e ao encontro dele. Jesus ordena: venha, e ele vai, né? E ele anda, sim, né? Em
Simão, Simão, eis que Satanás vos declamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, aqui Pedro, porém, responde: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Então, aqui ele faz uma declaração forte, né? Ele fala: Senhor, isso aí não vai acontecer, não. Eu não vou negar o Senhor, não vou desistir, não. Se o Senhor for para a prisão, eu vou também. Se o Senhor for morto, eu vou também morrer com o Senhor, né? E aí Jesus em seguida já diz: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante, né? Então Jesus não falou isso porque queria que isso acontecesse. Claro que Jesus não queria que ele o negasse, mas ele sabia que era algo que Satanás iria tentar fazer, né? E Pedro, já cheio de si, falou: não vou fazer isso, Senhor, né? Eu não vou te negar. Se for possível, eu vou com o Senhor, eu vou para a prisão também, eu vou junto. E aí vocês lembram o que aconteceu, né? Pedro negou, não. Negou, né? Negou. E a gente vai ver isso a partir do 54, mesmo capítulo 22, a partir do 54. Então, prendendo Jesus, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, né, ali entre as pessoas que estavam ali vendo toda aquela cena de Jesus sendo preso. 56. Entre mentes, uma criada vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha aí, né? Se cumpriu, né? Ele estava ali vendo Cristo, aquela cena mais de longe, né? Disse que ele estava seguindo mais de longe. Para quem ia preso também, ia morrer junto, ele ficou afastado, né? Se juntou ali, junto com as pessoas que estavam vendo aquelas cenas de Jesus sendo preso. E ali vem um e pergunta: você andava com ele, não? E ele: não. Se você está falando, não conheço, não. Né? E o outro pergunta: não. Eu acho que eu vi sim você andando com ele. Ele: não. Você está errado, não fiz isso. E a outra pessoa afirma: mas você também é galileu. Então você andava assim com ele. E ele: não. E aí o galo canta, e o restante diz que ele, o 61 diz: então, voltando-se o Senhor Jesus, né, olha para Pedro, e Pedro se lembra da palavra que Jesus disse: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só. Então, eu acredito que para nós cristãos, nos momentos que a gente mais se lembra dele, né, é esse momento que ele negou a Cristo. Foi um momento que realmente marcou a vida dele, porque ele é um discípulo que a gente vê nas escrituras que aparecem em a maioria dos acontecimentos da vida de Cristo. Pedro estava, né? No momento que Jesus levou eles ao monte e ali apareceu Elias, né? Apareceu Moisés, ele estava. Não estavam todos os 12, estavam acho que 4, 3, e ele estava lá. Então ele era uma das pessoas que eram mais próximas, e ele era assim uma pessoa que era destemida, né? Ele era destemida nos atos, nas palavras, ele tinha isso. Talvez isso que fez ele pecar. É bom sim a gente ter coragem de ser destemido, mas também a gente tem que ter calma, tem que parar, refletir, pensar, né? E isso fez com que ele, e muitas vezes, fizesse o que fez. Em um momento estava declarando uma fé enorme, e na outra estava negando, né? E esse acontecimento marcou muito a vida dele. Então a gente vê, né, como a gente não pode confiar em nós mesmos, não é verdade? Então, esse momento aqui, em que diz que ele olha para Jesus, ele se lembra do que Jesus falou, que ele ia negar ainda aquela noite, ele sai e chora novamente. E o sermão vai dizer que foi tão profundo aquele acontecimento a Pedro, ele se sentiu tão mal, tão indigno de ser discípulo, de continuar, que os acontecimentos
acontecimentos que depois vieram da prisão de Jesus, da crucificação, Pedro não está. Não cita Pedro. Não cita Pedro quando Jesus vai levantar a cruz, quando ele chega no Calvário, não cita. Não cita ele. Então isso mostra que aquilo marcou ele, que ele realmente se sentiu indigno e saiu, né? Então isso mostra que às vezes acontece com a gente também, né? Com certeza o sermão até faz essa pergunta e eu parei para meditar e também vou fazer a vocês também, né? Essa pergunta. Você, né? Em algum momento, quando você cometeu alguma falha, quando você sentiu medo, quando você negou a Jesus em algum momento, né, da sua vida, você se sentiu que você não fazia mais parte dos planos de Deus? Você sentiu que Deus não estava mais com você, ou estava desistindo de você? Você pensou assim, eu desisti dele, então ele também desistiu de mim, né? Se eu não tenho mais fé e confiança, Deus também não está comigo, né? Em algum momento a gente pensou, ele se sentiu indigno como o Pedro também se sentiu, né? Também. E eu lembro assim disso. Eu me lembro que eu me sentia assim em um momento. E eu pensava, eu acho que Deus não está comigo, Deus não está ouvindo minhas orações porque eu estou assim, né? Estou fazendo isso. E realmente é um sentimento que é ruim mesmo. Porque a gente, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente escuta o louvor, a gente quer sentir, né? A gente quer sentir algo dentro de nós que fala que é Deus ali. E quando você não sente, por algum motivo você não sente, não sei por quê. Deus está, gente, Deus sempre está com você. Não importa o que você faz, mas Deus está sempre com você, Ele não desiste de você. Amém. Mas infelizmente, eu creio que o inimigo mesmo faz isso, a nossa mente fica confusa e a gente duvidar que Ele está conosco, né? E eu me lembrei de uma vez que Deus me mostrou isso, que Ele disse assim, olha, apesar das suas falhas, eu estou com você. Quem faz a obra é eu, não você. Né? Então não confie em si mesmo. Eu me lembro de uma vez que eu vim pregar, eu lembro desse dia, e eu vim pregar muito assim perturbada, vamos dizer assim, porque tinha acontecido algumas coisas no dia anterior, na noite anterior, né, melhor dizendo, e eu estava muito confusa, e quase que eu falava para a irmã porque eu não ia. Claro que eu dizia a ela, irmã, não vai para mim, em cima da hora, né? Aí eu disse, não, Senhor, mas eu vou. Até porque assim, o que me deu mais confiança também é porque o sermão que eu fui passar, eu já tinha pregado em outra igreja. Então eu já tinha aquela confiança que eu já tinha pregado, né? Então eu já conhecia ali tudo. E aí, mas eu cheguei e a cabeça em outro mundo, assim, sabe? Pensando naquelas coisas do Deus, Senhor, não vai dar certo isso. Mas, quando eu cheguei aqui, até hoje, acredito que foi o dia que eu preguei melhor. Que eu me senti mais bem pregando, que eu senti mais Deus me usando. Tanto que na saída, uma pessoa falou para mim, como você prega bem, é tão lindo o seu jeito de pregar, eu amei o jeito que você pregou, entendeu? E eu vi assim que os irmãos interagiram, e ali eu vi que eles estavam entendendo, e eu gostei, né, do dia que eu passei. E isso me fez pensar, né, como Deus é maravilhoso. Mesmo quando a gente está falho, mas Ele está ali pronto a nos usar, né, a nos ajudar. É uma prova que quando a gente se sente incapaz, mas mesmo assim a gente aceita o desafio, Ele pode usar, até mesmo incapaz. Sim, verdade. Eu tive também uma experiência de entregar Jesus, como você e outras pessoas, e eu nunca duvidei que Deus estava me olhando, mas eu era indiferente. E eu mesmo desobedecendo, mesmo sem buscar a Deus, quando eu orava, Deus me respondia. Então aquilo ali me mostrava, me provava que Deus, quem estava diferente era eu, Deus não. Exatamente. É isso. Quem fica indiferente, quem se afasta é a gente. Não Deus, né? Deus permanece. Amém. Exatamente. Então Deus, Ele faz exatamente isso. Jesus, Ele nos tira da incredulidade, da desistência. Então quando a gente está incrédulo, pensando que não tem mais chance de querer desistir, Ele nos resgata. Amém. Nos tira e nos chama novamente, né? Então Ele nos busca mesmo quando a gente está falhando, né? Depois da negação, né, de Pedro e da morte de Cristo, Pedro achava que Jesus tinha se enganado sobre ele, porque Jesus tinha dito a ele que ele ia ser pescador de homens. Então, olha, você vai pregar, você vai ser
Mas Deus nos chama para um novo começo. Eu lembro que eu falei isso uma vez para uma amiga. Eu disse a ela. Por isso que Deus me chamou para a gente, né, testemunhar. Porque a gente se identifica uns com os outros, né? E ela conversando comigo por algo que eu já tinha passado e ela agora estava passando. Eu falei para ela, olha, eu já me senti assim. Eu já pensei isso sobre mim. Já senti isso que você está sentindo. Mas Deus, Ele não olha para o passado. Deus não olha, a gente olha. A gente fica olhando porque a gente fez, onde a gente caiu, onde a gente pecou, mas Deus não olha isso não. Deus só quer que a gente retorne e comece novamente. Amém. Né? E eu falando isso para ela, e realmente é isso mesmo que Deus quer, né? De cada um de nós. Então, o seu lugar é onde Jesus te encontra. Mesmo depois de ter se afastado, Ele te busca, te perdoa e te chama de volta. Amém. E Ele fez isso com Pedro, né? A gente vai ver mais um momento, que é uma cena muito linda, que está em João 21. Esse momento que Pedro vê que Jesus perdoou ele e está chamando ele novamente. João 21, a partir do verso 15. 21, a partir do 15. Amém? Amém, né? Depois de terem comido, isso aqui é depois que Jesus morreu, ressuscitou, ali encontrou os discípulos, estão ali, né, juntos. Então, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez. Jesus pergunta novamente a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde novamente: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Bem? Então, esse momento muito bonito, né? Dele e Cristo. E Jesus pergunta justamente 3 vezes, né? O número que ele negou, ele pergunta também se ele o ama, né? Se ele quer segui-lo. E o sermão fala uma coisa muito interessante. O sermão diz que a palavra, o verbo grego, que Jesus fala, que Jesus pergunta se ele ama, esse ama que Jesus pergunta, é um amor sobre sacrifício, sobre realmente dar a vida. Então Jesus está perguntando a ele: Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim e se sacrificar por mim? Por isso que ele disse: cuida da minha ovelha, apacenta. Só que a resposta de Pedro é interessante, porque ele responde: Sim, te amo. Só que o te amo dele já é de outro verbo, que é um verbo de amor, que significa um amor de amizade, de afeto. Então o sermão diz que nesse momento Pedro, ele não é mais aquele Pedro prepotente que fala, que faz e acontece. Ele não é mais isso. Ele reconhece que ele é insuficiente para dizer que vai dar vida por Jesus. Já não diz mais, ele reconhece que agora ele tem a humildade de reconhecer: não, eu não vou dizer isso porque eu não sou capaz, né? Eu sou insuficiente. Então ele responde como uma coisa assim. Então é muito interessante, né? Essa é a resposta dele. E o sermão diz isso, que agora ele é um Pedro humilde, um Pedro diferente, né? Então aquele Pedro cheio de confiança, de arrogância, que daria sua vida por Jesus, mas o abandonou e traiu, agora realmente reconhece que ele é insignificante e a sua incapacidade de amar Cristo com um amor sacrificial. Então ele reconhece isso, né? Ele não fala mais: não, eu vou dar minha vida pelo Senhor, como ele falou antes. Não, ele reconhece que ele não é capaz. Só que o interessante é que ele fez isso. Depois ele faz isso, né? Agora ele faz, porque Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro realmente vira um pastor, né? E ele começa a
morrer assim como ele, na cruz, né? Só que uma capítulo 13. Segunda Pedro 1, verso 13. Então, isso aconteceu realmente com Pedro, né? As histórias falam, né, que Pedro ele morreu crucificado, né? O marco dele, a forma que ele morreu foi assim. Só que ele, não se achando digno de morrer como Cristo, ele pede para virar, né, a cruz de cabeça para baixo. E assim a gente conhece já, né, essa história da morte dele. Então ele fez, né? Ele deu a vida por Cristo. Então realmente ele foi mudado, né? Agora ele não só falava, mas ele também tinha realmente transformação no coração dele, né? Porque só falar, qualquer um de nós fala. Se alguém pergunta, você ama Cristo, você o segue, a gente fala sim. Mas e quando chega o momento da gente realmente demonstrar? Será que iremos fazer? Né? Essa é a pergunta. Então que a gente não seja arrogante como ele, mas que a gente peça a Deus para nos dar forças para fazer a vontade dele, né? Como deu a Pedro. Então a gente tem que entender que não é na nossa força, mas é na força de Deus, né? O perdão que Jesus nos dá nos lembra que somos amados, apesar de tudo que possamos fazer. Então, se a gente se arrepende e se volta, Cristo também está de braços abertos nos esperando, né? Ele nunca fecha os braços para a gente, né? Sempre ele está com os braços estendidos. E aqui no finalzinho diz assim: após cada resposta de Pedro, Jesus afirma o chamado dele: cuide dos meus cordeiros, né? Pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Então, o chamado de Pedro não foi cancelado porque ele negou Jesus, foi restaurado. Amém? Então, o nosso chamado não é cancelado porque a gente nega, porque a gente se afasta. Deus ainda está com o chamado para você e para mim. Amém? Mesmo que a gente se afaste, Deus está nos chamando para voltar, para servir, assim como ele fez com Pedro, né? Quando Pedro realmente reconhece que é insuficiente, Jesus o capacita a dar a vida por ele. Então a gente tem que reconhecer que nós não conseguimos ir aos pés de Cristo, né? Nosso Deus é o Deus da primeira, segunda, terceira, quantas chances a gente precisar, ele vai nos dar. Amém? Jesus não me pergunta sobre o seu passado, mas sobre o amor que você tem por ele no presente. A falha não é o fim, é o começo da sua dependência da graça de Deus. Amém? Então que nós possamos ser dependentes dessa graça, né? Que possamos entregar a nossa vida, mesmo quando a gente fala, quando a gente se sente indigno, mas que a gente confie que Deus está nos esperando, está a todo momento querendo restaurar a gente, a nossa família.
venhamos para longe enquanto o Senhor está cada vez mais querendo se aproximar. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter essa mensagem no nosso coração e a fazer como Pedro fez, a reconhecer a sua falha, o seu erro e entregar-se a ti, Senhor. Nós só vencemos quando nos entregamos a ti, pois vencemos por conta da tua graça, não pelo nosso esforço, não pela nossa força. Que possamos entender isso, que a tua graça tem poder para restaurar qualquer vida. Por mais que tenhamos negado o Senhor como Ele fez, muitas vezes fazemos isso, queremos desistir, mas o Senhor diz que está ali para restaurar, para nos chamar novamente ao nosso chamado, que é como teus filhos, e está testemunhando de ti para outras pessoas. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ajude-nos, porque somos falhos, não somos diferentes de Pedro. Nós também falhamos, nós também em algum momento te negamos, nos afastamos de ti, mas que possamos cada dia estar buscando, Senhor, os teus pés, ter essa força que vem de ti, Senhor, para vencer as nossas falhas, os nossos pecados. Eu lembro de uma frase que diz que se a gente olhar para nós mesmos, não vamos ver como nos salvar. E isso é verdade. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente não vai ver salvação, porque não temos nada de bom, não temos forças. Mas se olharmos para o Senhor, não vamos ter como nos perder. Porque o Senhor já venceu por nós na cruz. Então, obrigado por isso. E possamos estar olhando para ti, para a tua pessoa. Que o Senhor ajude cada um de nós aqui. Fortalece a fé de cada um de nós. E se em algum momento a gente vier a falhar, que o Senhor nos levante novamente. Restaure a nossa vida. Siga conosco, nos leve para casa em paz. Obrigada por mais essa noite, pelo Senhor estar conosco e falar novamente ao nosso coração. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém.